Seguindo a lógica aqui, se eu tenho já um metal aqui com dois ligantes e eu fizer entrar outro ligante aqui no complexo, a gente vai ter o complexo do metal com três ligantes. Essa etapa aqui é uma terceira etapa de reação, então isso aqui tem uma outra constante de equilíbrio, a constante de formação 3. Então a gente tem os produtos é o metal com três ligantes, os reagentes foi o metal com dois vezes a concentração só do ligante, né? Um outro ligante que entrou. E aí, sucessivamente, isso vai acontecendo, né? Acho que já deu para pegar a lógica da coisa, né? No caso aqui entrou o quarto ligante e tenho a quarta constante de formação. Eu deixei meu exemplo aqui só com quatro ligantes, né? Seria um modo de dizer que esse metal aqui tem número de coordenação 4, né? E é claro que em alguns livros, algumas vezes, o autor ele pode escrever as quatro etapas em uma só. Ele pode. Se ele escrever as quatro etapas em uma só, ele vai fazer a estequiometria da coisa. Ele vai dizer que o metal reagiu com tantos ligantes, que no caso aqui era 4, né? E vai formar o metal com tantos ligantes. Eu até deixei com N aqui para deixar mais genérico a explicação. E aí, se o autor quiser se referir a uma reação total, que entrou tantos ligantes, essa constante de formação a gente vai chamar de constante de formação total. E essa constante de formação total a gente tem que pegar a 1, a 2, a 3 e a 4, se fossem 4, né? Etapas, digamos que tenham sido só 4 etapas, eu tenho que multiplicar elas, certo? Então elas são multiplicadas, não são somadas. Tá? Então a constante de formação total seria a multiplicação da 1 vezes a 2 vezes a 3 vezes a 4. Tranquilo até por aqui? Então ó, vejam que a gente está... Até nem tem muita novidade, né? Se vocês forem ver aqui, eu acho que na real, novidade, acho que é a letrinha F, né? Porque... E, bom, a outra novidade é que é uma reação de formar complexo. Aí concordo que é novidade também, para muitos. Eu acho que essas, então, do que eu quero ensinar e cobrar de vocês, por enquanto, eu acho que veio duas novidades. É que a gente está formando um complexo e que tem a letrinha F no equilíbrio químico. O resto aqui não é novidade. Até esse tipo de lógica de que, por exemplo, perdia um íon H+, perdia outro, né? Nos ácidos dipróticos e tripróticos, lembram? Então, cada reação daquelas tinha uma constante de equilíbrio. Então, e isso não é novidade para vocês aqui na disciplina. Vocês já perceberam que cada vez que um ácido ou uma base que são polipróticos, né? Cada vez que eles perdem um íon H+, ou a base associa um íon H+, cada etapa dessas é uma constante de equilíbrio. Então, isso aí não é novidade. E no caso aqui, os complexos se enquadram nisso. Cada ligante que entra ali no complexo tem uma constante de equilíbrio, que no caso é chamada de constante de formação. Tá, então isso aqui é o basicão que a gente tem que saber. E o que vai juntar o que eu tenho que saber e o que eu vou precisar calcular aqui na disciplina vem na próxima página aqui, tá? Que é o seguinte, ó. Primeiro, vocês vão perceber que vai muitas vezes aqui na dedução das equações, a gente vai precisar fazer isso. A constante lá num determinado valor, ela é o K1 vezes o K2, sabe? Entendeu? Por exemplo, aqui, se eu escrever a reação... Ver se eu consigo ficar claro aqui. Se eu escrever a reação total, né? Vamos supor que fosse número de coordenação 2 só. Se o metal reagisse só com dois ligantes e formasse metal, dois ligantes, eu teria duas constantes de equilíbrio, tá? E aí, então, como que seria a constante total, né, de formação? Seria 1 vezes a 2, entenderam? Então, vocês vão notar que várias vezes a gente vai precisar fazer a constante 1 vezes a constante 2. Aí, às vezes, tem que fazer a constante 1 vezes a constante 2 vezes a constante 3. Aí, às vezes, tem que fazer a constante 1 vezes a 2 vezes a 3 vezes a 4. Às vezes, tem que fazer a 1 vezes a 2 vezes a 3 vezes a 4 vezes a 5. Então, pessoal, muitas vezes, vocês vão ver até lá mais adiante eu mostro lá nos exercícios, eu mostro lá no Harris, que a própria tabela de constante de formação de complexos, né, a tabela dá um ligante e vai dizendo os complexos que vão sendo formados com alguns metais. As próprias tabelas, em vez de dizerem as constantes de formação 1, A2, A3 e A4, muitas vezes as tabelas já nos dizem os valores de beta. Então, por exemplo, o que é o beta 1? O beta 1 é a mesma coisa que a constante de formação 1, tá? Mas o que é o beta 2? O beta 2 já não é a constante de formação 2. O beta 2 é a constante 1 vezes a constante 2, entenderam? Então é isso que quer dizer o beta, tá? Aí então isso aqui é uma novidade, isso aqui nós não tinha nunca falado nisso aqui na disciplina. Vocês vão ver que não, é o único estudo de equilíbrio químico que usa essa lógica aqui, né?
e até já posso responder para vocês por que usa, né? Usa porque ao deduzir as equações a gente percebe que aparece muito isso. Até aqui embaixo eu deduzi uma aqui para vocês verem. Aparece muito essa necessidade de pegar uma constante e multiplicar pela outra. Toda hora aparece isso. Então, para facilitar a vida da gente, próprios autores dos livros já costumam ao fazer as tabelas das constantes de deformação, eles já fazem esse trabalho pela gente. Então, a gente, em vez deles dizerem a constante 1, a 2, a 3 e a 4, eles já me dizem o beta 1. O beta 1 é a constante 1, e ele me diz o beta 2, porque o beta 2 já é a 1 vezes a 2, sabe? Então, é isso. Bom, nos exercícios também vocês vão pegar a manha ali, como é que a aplicação disso, né? Mas é isso, o beta 2. Por exemplo, assim, ó, lá no, o que é o beta 4? Beta 4 não é a constante de equilíbrio 4. O beta 4 é a constante de equilíbrio 1 vezes a 2 vezes a 3 vezes a 4, entenderam? Então esse é o beta 4. Ele simboliza a entrada de 4 ligantes lá no metal, certo? Bom, então aqui, pessoal, eu vou explicar isso daqui que é o seguinte, ó. Aqui é uma das coisas que a gente mais faz o cálculo, e o que mais importa, digamos assim, é todo o esforço de aprender essa parte aqui em Quali. Vocês vão ver que boa parte das técnicas analíticas que envolvem reação de formação de complexo, o químico analítico acaba sempre calculando qual é a quantidade do metal que está livre na solução. O que é livre? Quer dizer que o metalzinho estava lá no meio aquoso, alguém foi lá, jogou o ligante, aquele ligante formou o complexo com o metal, certo? Mas mesmo assim, ainda sobra um pouco de metal que não formou o complexo. Eu acho que até eu acabei não falando nisso antes, né? Foi acho que uma oportunidade que eu deixei passar talvez aqui, mas eu posso voltar aqui, ó. Vamos voltar numa coisa bem no início lá. Vou voltar bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu acho que eu até vou corrigir meu material para até deixar uma coisa bem mais próxima à realidade, que é o seguinte, ó. Deixa eu desagrupar esse desenho aqui. Porque esses equilíbrios aqui, pessoal, eles de formação de complexo, eles são reações químicas extremamente deslocadas para a direita. Em outras palavras, como eu disse lá no início, é um jeito de dizer, né, o que são complexos. São moléculas formadas por outros elementos ou moléculas que existem de forma independente, assim, eles não, como é que eu vou dizer, eles estão bem do jeito deles lá, né? Mas se eles formarem um complexo, para eles é melhor, certo? Então, essas reações de formação de complexo, elas sempre são extremamente deslocadas para a direita. Aquelas constantes de formação que a gente acabou de ver lá adiante, lá, né? Elas são sempre valores numéricos grandes. É sempre um número vezes 10 na tanto, vezes 10 na 12, vezes 10 na 20, sabe? São números gigantes. Ou seja, a constante de formação aqui, o que é? É a concentração do complexo dividido pelos reagentes. Como o equilíbrio ele é extremamente deslocado para a direita, a gente tem um montão de complexo formado e muito pouco das moléculas ficam como reagentes. Então, a constante de equilíbrio sempre é a divisão de um número grande por um número muito pequeno. Se eu divido um número grande por um número muito pequeno, que tipo de número que dá? Dá um número grande. Então, todas as constantes de formação, os KF, aqueles, sempre são números grandes, sempre, tá? Essa é uma característica aqui desse capítulo, aqui desse estudo da química analítica. E o que eu quero falar agora, lá naquele penúltimo slide? Eu quero falar o seguinte, ó. Muitas vezes, né, o foco do químico analítico lá nas volumetrias, semestre que vem e até aqui nesse semestre, muitas vezes o químico analítico foca em calcular quanto do metal que não formou o complexo, entendeu? O químico começa a calcular quanto do metal que não formou. E eu acabei de dizer para vocês que essa reação é extremamente deslocada para a direita. Vamos pensar assim, ó, naqueles exemplos idiotinha que eu dou com os números fáceis de entender, né? Vamos dar um exemplo que eu tenha 100 metais, 100 átomos, 100 metaizinhos aqui, que são núcleos para formar complexo, né? E eu começo a jogar ligante lá, jogo um montão de ligante. Nesse meu exemplo em 100 metais, eu posso dizer para vocês que 99 dos metais vão formar complexo, certo? Então, a minha constante de equilíbrio seria 99 dividido por 1 aqui, porque vai ficar um metal só, tá? Então, mas percebam que o químico analítico, vocês vão ver que muitas vezes o foco da gente é calcular quanto que ficou de complexo, ou seja,
eu teria que chegar nesse valor 1 aí, entenderam? Que, em outras palavras, seria calcular a concentração do metal desse jeito aqui, ó. O metal que não reagiu. O metal que não reagiu, ele está escrito desse jeito aqui, ó, só o símbolo dele. Claro que aqui eu escrevi de um jeito genérico, então ficou só a letra M, entenderam? Mas poderia ser, por exemplo, cobre 2+. Então eu quero saber quanto que eu joguei o cobre 2+ num becker que tinha amônia. Eu sei que a amônia vai se atracar, formar o complexo com o cobre, vai formar direto. Mas saibam, isso é um equilíbrio químico. Por mais que ele seja deslocado, extremamente deslocado para um lado, sempre tem o outro. Então sempre vai ter alguns átomos de cobre lá que não reagiram com as amônia. Ou seja, ele não formou o complexo. É isso mesmo. E nós vamos calcular esse cara aí. O cara que escapou das amônia. Entenderam? Estou dando esse exemplo aí com amônia e cobre, mas isso vale para todos os complexos. Então vocês vão ver que isso que eu estou falando aqui nessa imagenzinha aqui, até vou salvar porque eu corrigi ela, né? Isso aqui tudo depois está no Siga lá, corrigido já, tá? Essa explicação ali é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Como que eu posso calcular a concentração do metal que escapou de todos os ligantes, certo? Como que eu posso calcular essa concentração? Que é uma miserinha de nada esse valor que vai dar aí. É uma mixariazinha, porque vocês já viram que o equilíbrio é extremamente deslocado para a direita. Mas e como é que eu consigo descobrir qual é a concentração desse metal aí? Bom, então a gente pode partir de uma premissa assim, que é a seguinte, ó. A concentração do metal na solução, né, a total, a gente pode pensar assim, ó, a concentração total do metal, ela é a concentração só do metal mais a concentração do metal que se ligou com um ligante só. E lá no becker também vai ter um pouco de metal que se ligou com 2 ligantes. E lá no becker também vai ter um pouco de metal que se ligou com 3 ligantes. E assim sucessivamente até chegar no número de coordenação do metal. Então, digamos que genericamente eu posso simbolizar assim, né? Isso aqui, pessoal, eu sei que aqui está tudo genérico, né? Mas eu posso dar até um exemplo aqui para vocês. Vamos ficar com o exemplo do cobre. Se eu imaginar que eu joguei cobre num becker cheio de amônia, tá cheio de amônia lá, tá em excesso até a amônia, e eu joguei cobre dentro desse becker, lá dentro do becker, podem ter certeza que lá dentro do becker eu vou ter um pouquinho do cobre, só ele, por mais que tenha um monte de amônia lá, alguma quantidade eu vou ter do cobre, só ele. Podem ter certeza que sim, tá? Bem pouquinho, mas tem. Quando eu digo, eu adoro dizer isso aqui em quali, pouquinho não é sinônimo de nada, tá? Então não fiquem achando que não tem nada, não, tem sim. Então, um pouquinho do cobre vai estar desse jeito aqui, ó. Então, quando um químico bota no papel escrito desse jeito aqui, ó, só o cobre 2+, por exemplo, aqui entre colchetes, ele está falando do cobre que não se ligou com ninguém. Porque se ele está falando do cobre que se ligou com amônia, já vai ser o cobre com uma amônia, entenderam? Isso a gente respeita sempre, né? Na química aqui. O cara escreve certinho do que ele está falando. Então, vamos lá. Se eu jogo cobre numa solução cheia de amônia, dentro daquele becker lá eu vou ter uma concentração do cobre que não reagiu com as amônia, eu vou ter uma concentração do cobre que reagiu com uma amônia só, entrou só uma amônia ali, eu vou ter um pouco do cobre que está com 2 amônia, e eu vou ter um pouco do cobre que está com 3 amônias, e eu vou ter um pouco do cobre, que vai ser a maior parte, é claro, né, que vai estar com 4 amônias. Como agora eu escolhi pegar um exemplo, cobre e amônia, aqui pararia no 4, né, porque o número de coordenação do cobre é 4. Então, seria isso, certo? Aqui eu fiz de modo genérico, aqui, né? Vai até quanto for o número de coordenação do metal. Bom, se a gente voltar nessas... Aqui no fim não vai ser difícil, vai ser um trabalho voltar aqui. Mas vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar um e aí vocês vão entender, ó. Qual é a coisa que eu vou fazer aqui? É uma coisa que eu já fiz quando a gente deduziu as equações dos ácidos fracos lá, para calcular a fração deles, tá? Tá estourando meu tempo aqui, parei que eu vou parar e seguir.